A moeda de referência aqui no Brasil para as transações com o exterior é o dólar. Assim o é desde a Segunda Guerra Mundial. Até a Primeira Guerra Mundial era a libra esterlina, e nesse ínterim de 30 anos que temos aí, né, entre 1914 e 1944, a libra esterlina vai entrando em desuso como moeda de referência internacional, para uso nas nossas contas externas, e o dólar passa a assumir esse papel, e depois no pós-guerra ele é dominante. E possivelmente, principalmente aqui no âmbito da América Latina, ele continuará dominante ainda por um bom tempo. Nós também chamamos essa moeda estrangeira com a qual fazemos transações internacionais, nós também chamamos de divisa. Então, divisa ou moeda estrangeira, aqui vão ser usados como sinônimos. E a taxa de câmbio, né, diz respeito ao valor do dólar na nossa economia. É claro que a gente pode também fazer o raciocínio inverso. Qual é o valor do real? Vamos supor 20 centavos de dólar, mas normalmente a gente olha o valor do dólar, que estaria hoje em torno de R$ 5,30 no câmbio comercial. Mas, por que está 5,30 e não 4 ou 8? Né? A taxa de câmbio ela reflete as forças de oferta e demanda. Se houver muita demanda pelo dólar, a tendência é que o dólar fique mais alto, que ele suba. Se houver pouca demanda pelo dólar ou muita oferta, né, a tendência é que ele caia de preço. Então, as leis da oferta e demanda são essenciais para você entender os movimentos do dólar. Só que, obviamente, a gente não está falando de um produto de mercado, de uma feira, né? Um produto tão simples assim. Ele traz implicações muito sérias, né? Mas ainda olhando a questão da taxa de câmbio, é importante ressaltar que há regimes cambiais. Eu vou citar aqui os dois mais conhecidos e mais relevantes para o nosso entendimento. Um dos regimes é a taxa de câmbio fixa. Tem países que podem querer adotar câmbio fixo. Ele não varia de um dia para o outro. Nós tivemos aqui uma situação muito próxima entre 95 e primeira quinzena de janeiro de 98. Nós tivemos, não era fixo não, ele desvalorizava, a moeda nacional, ela se desvalorizava 0,5% ao mês, que dava 6, alguma coisa por cento ao ano. Mas era quase fixo e tinha uma previsibilidade muito grande. Esse é o regime de câmbio fixo. Não é trivial você adotar câmbio fixo, né? Porque vamos pensar como que o câmbio fixo ele é possível. Né? O câmbio fixo é possível na medida em que, né, o Banco Central tenha um poder muito grande de comprar o dólar quando ele estiver abundante. Isso é até simples. Mas, o que é mais complexo, de vendê-lo quando ele estiver escasso. Porque comprar quando estiver abundante, vamos ver como que é essa operação. Está sobrando 10 bilhões de dólares no mercado. A tendência é o dólar afundar, mas o Banco Central não quer variações. Ele compra esses 10 bilhões. Vamos imaginar que a cotação seja de 1 para 5. Ele vai com 50 bilhões de reais e compra esses 10 bilhões de dólares. Né? Cotação de 1 para 5, 10 bilhões de dólares dá 50 bilhões de reais. Ok. Né? Mas aí vocês podem argumentar o seguinte: mas não vai aumentar muito a liquidez? Sim. Né? Mas temos como resolver isso. Voltando lá em política monetária, utilizaremos a política, o mercado aberto. Como vamos utilizar o mercado aberto? Vamos emitir títulos da dívida pública no valor de 50 bilhões de reais. Vamos vender, o Banco Central vai vender esses títulos e tirar esse dinheiro excedente, esses 50 bilhões de reais, do mercado. Ele vai enxugar essa liquidez por uma operação de mercado aberto, no caso, venda de títulos, que é o que reduz a liquidez, que foi elevada pela compra de dólar. Então é assim que ele faz. Aí vocês vão questionar assim: nossa, mas não gera uma dívida, né? Estou emitindo 50 bilhões em títulos que vão pagar juros e tudo mais. O país não vai ficar endividado? Aí a gente tem que fazer uma diferença de dívida bruta para dívida líquida.
a dívida bruta aumenta em 50 bilhões de reais. Não tem como. Você emitiu títulos de dívida de 50 bi, ela aumenta em 50 bi. Mas percebam que a gente está falando do passivo. Percebam o que acontece no ativo. Né? Passivo são as obrigações que você tem a pagar e tudo mais. O ativo são os direitos que você tem a receber. Né? Você até vai ter 10 bilhões de dólares no ativo, que equivalem, na moeda nacional, a 50 bilhões de reais. Então, o passivo aumenta na mesma proporção do ativo. Essa é a ideia. O efeito é nulo. A dívida pública líquida, ela não aumenta, porque como é que você faz para descobrir a dívida líquida? É o que você tem de dívida bruta menos, né, os recursos que você tem em caixa, digamos assim. E, especificamente, já apresentando para vocês um ponto interessante aqui, esse caixa em dólares, nós chamamos de reservas internacionais. Então, as reservas internacionais é como se fosse uma poupança em dólar que cada país tem, e eles vão ficar alocados não necessariamente na moeda dólar. Eles vão ficar alocados em ativos seguros e líquidos, ou seja, fácil de transformar, em dólar. Eu posso pegar título da dívida do governo da Suíça, por exemplo. Transforma em dólar rapidamente e é seguro. Né? Ouro. Então, temos ativos seguros transformados em dólar. Então, a nossa reserva internacional, ela pode render juros. Ela pode ser aplicada no exterior, títulos da dívida pública americana, né? Não precisa ficar em moeda, obviamente. E aí a gente tem acesso aí, quando precisa, a esses recursos. Então, a dívida bruta aumenta, a dívida líquida tem impacto zero. Né? Essa é a parte simples, né? Porque o governo não vai ter impacto na dívida líquida, vai fazer uma operação de mercado aberto que é do seu uso diário, digamos assim, mas a parte complexa é quando faltam dólares, porque você precisa vender o dólar e você não emite dólares. Né? Então precisa ter, né, como dedução, uma reserva internacional muito elevada. Só países com reserva internacional muito elevada podem se dar ao luxo de ter câmbio fixo. Né? E depois veremos, lá em contas externas, segunda parte dessa parte de taxa de câmbio e contas externas, veremos qual é a vantagem e desvantagem do câmbio fixo e do outro, que é o flutuante, que veremos em seguida. Então, essa é a ideia do câmbio fixo. Precisa de um banco central muito atuante, comprando quando há comprando quando há abundância de dólares, vendendo quando há escassez. E isso pressupõe elevadíssimas reservas internacionais, porque às vezes o país enfrenta uma saída de dólares muito intensa, e se tiver 70, 100 bi, 200 bi de reserva, não vai adiantar nada. Tá? 200 bilhões de dólares para um país como o Brasil. Se fosse um país muito pequenininho, 200 bilhões é representativo. Para a gente, não. Vou dar um exemplo para vocês. Nós tínhamos uma moeda muito valorizada aqui no Brasil em 98, aquele período que eu falei que o câmbio era mais ou menos fixo. E a taxa de câmbio lá era praticamente 1 para 1. Né? Era 1 para 1,15 tudo no final desse período. Era 1 para 1 antes, mais no início. Tínhamos reservas de 70, 74 bi, mas veio no ano seguinte, em 98, a crise da Rússia. A Rússia é um grande exportador de commodities energéticas, o petróleo afundou de preço e o gás natural idem, o barril do petróleo, que hoje está 40 e poucos, esteve abaixo de 10 dólares, e a Rússia quebrou em agosto de 98. E aí o pessoal falou, agora o Brasil é a bola da vez, não é? Vai ser o Brasil agora que vai quebrar. O pessoal, com receio da quebra do Brasil, começou a tirar dinheiro, a tirar dólares do Brasil. E o Banco Central tinha então o quê? Que vender os dólares das reservas. Isso durou 3 meses aproximadamente, 4 meses. Assim. As reservas esgotaram-se. E foi aí que acabou o câmbio fixo, inclusive. Que quando não tinha mais dólar, o Banco Central para ofertar ao mercado, o dólar vai de 1,20 vai para 2,17, assim, em prazo de poucos dias.
e desde então a gente abandonou o câmbio fixo e passamos então a usar o câmbio flutuante, que será objeto, né, da nossa conversa no vídeo seguinte.